Então, pessoal, todos vocês sabem, meu nome é Carlos Campani, sou professor então na Universidade Federal de Pelotas, no Departamento de Matemática, e aqui estamos então para uma aula, a primeira aula de noções de lógica. Nós vamos usar esse livro que está aí, né, que é esse aqui, ó, Fundamentos de Matemática Elementar Viés, que está disponível para download lá no meu blog, né? Então vamos começar. Vamos começar aqui, então. Ok. Então, eu vou começar então pela definição de proposição ou sentença, né? O que é uma proposição ou sentença? Então, é uma oração declarativa, ou seja, uma expressão, uma frase, né, que necessariamente tem que denotar verdade ou falsidade. Ela tem que ser verdadeira ou falsa. Então, se uma oração, uma frase, uma expressão, eu consigo perceber que ela é verdadeira ou falsa, mesmo que eu não saiba se ela é verdadeira ou falsa, por desconhecer o assunto, mas se eu percebo que ela é ou verdadeira ou falsa, então ela é uma proposição ou sentença da lógica, né? Vamos ver que temos aqui 5 exemplos, né? O exemplo A, 9 é diferente de 5, né? Claramente é uma oração, né? Uma sentença, uma expressão matemática que é verdadeira, né? 7 é maior que 3, né? Também é uma expressão, né? Denota verdade ou falsidade, nesse caso denota verdade. Não há necessidade de determinar se é verdade ou falsidade, só há necessidade de verificar se a expressão ela denota verdade ou falsidade. Não há necessidade de determinar se é verdadeira ou falsa, né? A terceiro exemplo ali, 2 é um número inteiro, também é uma expressão verdadeira. 3 é divisor de 11, também é uma proposição ou sentença, mas nesse caso denota o valor falso, né? Ela é falsa. 4 vezes 5 é igual a 20, também é uma expressão, uma oração, uma frase matemática que denota a verdade, portanto é uma proposição ou sentença. Bom, exemplos de coisas que não são, que são frases, são expressões da matemática que não são proposições e sentenças. A primeira, 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5 mais 1, obviamente, não denota verdade ou falsidade, denota um valor. Denota um valor. Nesse caso, 16. Mas não, eu não posso dizer que essa expressão é verdadeira ou falsa. Então, ela não é uma expressão que não é uma proposição ou sentença. A outra é a raiz quadrada de 2 é número racional, ou raiz de 2 pertence a quê? Interrogação. Bom, isso não é uma proposição porque não é uma afirmação. A proposição tem que ser uma oração declarativa, tem que fazer uma afirmação, verdadeira ou falsa. No caso, como é uma expressão interrogativa, uma frase interrogativa, ela não denota verdade ou falsidade, portanto não pode ser uma proposição ou sentença. E o terceiro e último contra-exemplo é 3x menos 1 igual a 11. Bom, a pessoa pode olhar isso e dizer, não, é uma proposição, denota verdade ou falsidade. Eu só não sei se é verdade ou falsidade porque eu não sei o valor do x. Esse é o problema. Para que eu possa determinar que uma oração, uma expressão, uma sentença é uma proposição, é uma sentença, uma proposição da lógica, eu preciso ter todos os elementos para determinar se é verdadeiro ou falso, mesmo que seja muito difícil, né? O que acontece aqui é que expressões que contêm ocorrências de variáveis livres, ou seja, a variável livre é aquela que não está amarrada. A variável amarrada ela tem um valor. A variável livre ela não tem um valor. Tá? Então, todas as expressões que contêm ocorrências de variáveis livres, que não estão amarradas, não pode ser uma proposição ou sentença, porque eu não posso determinar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Bem, nós vamos ver mais adiante formas de transformar essa última expressão aí, 3x menos igual a 11, numa proposição ou sentença, transformando as ocorrências livres, no caso, a ocorrência livre da variável x numa ocorrência amarrada. Vamos ver isso mais adiante. Bem, agora nós vamos ver os conectivos da lógica. O primeiro é a negação. Tá? A negação de uma proposição P, né, a gente representa por til P. Tá? Então, til é o operador que nega P. Isso significa que se P é verdadeiro, til P,
a negação de P é falsa, e se P é falso, a negação de P é verdadeira. Isso está expresso aqui nessa tabelinha aqui, ó, que aparece aqui à direita, né? Essa tabela é chamada então de tabela verdade, tá? da proposição não P, né? Do conectivo negação, né? Então, a primeira coluna dessa tabela verdade são as possibilidades de valores verdade da variável sentencial P. Há só apenas dois valores verdade possíveis para o P, que são V ou F, né? Então, a tabela verdade, no caso dessa expressão, né, dessa proposição, ela tem apenas duas linhas. Né? Observe, então, que onde o P é V, o não P é F, e onde o P é F, o não P é V. Né? É fácil, então, fazer isso. Vamos ver outros conectivos. O próximo conectivo é esse aí, né, que parece um V de cabeça para baixo. Né? Esse conectivo ele se aplica entre duas proposições P e Q, né? E esse conectivo é chamado de conjunção, ou E, né? P e Q, a gente pode ler assim, P e Q. Né? A tabela verdade do P e Q é essa aqui, que aparece aqui, então, à direita na tela. P e Q, para que P e Q seja verdade, é necessário que ambos, P e o Q, sejam verdadeiros. Basta que um dos dois seja falso, para que P e Q seja falso. É o que aparece aí. Na tabela, nós temos as duas colunas para montar as combinações de valores verdade de P e Q, que nesse caso, como são duas variáveis sentenciais, né, são 4 combinações possíveis. 2 ao quadrado dá 4. Né? Então, é VV, VF, FV e FF. Né? Bom, para VV, o valor verdade da conjunção é V, porque ambos são V. Para VF é falso, porque o segundo é falso. Para FV é falso, porque o primeiro é falso. E para FF ambos são falsos, então é falso. Né? Então observa aqui, o único lugar onde ambos P e Q são verdadeiros e, portanto, a conjunção é verdadeira é na primeira linha. As outras todas são falsas. O próximo conectivo é a disjunção. A gente chama isso de ou. P ou Q. Se aplica, então, a duas proposições P e Q, né? E a gente lê a disjunção como P ou Q. Né? A disjunção ela é verdadeira quando qualquer um dos dois, ou ambos, pelo menos um dos dois, ou P ou Q, são verdadeiros. Para que a disjunção seja falsa, é necessário que ambos, P e Q, sejam falsos. Então vamos ver aqui a tabela verdade da disjunção. Temos de novo as 4 combinações de P e Q, VV, VF, FV, FF. Né? E a disjunção, então, ela só é falsa na última linha, na quarta e última linha da tabela verdade, onde ambos são falsos. Basta, as outras linhas têm pelo menos um elemento que é verdadeiro e, portanto, o resultado da disjunção é verdadeiro. O próximo conectivo da lógica é o condicional. É o conectivo implicação. Condicional ou implicação. A gente pode ler esse conectivo como P implica Q, né? Ou então, né, como P aqui, né? P implica Q, ou se P, então Q. Tá? Se P, então Q. A gente sabe, a leitura que a gente faz ao falar se então, se algo, então outra coisa. Isso significa que se a primeira coisa é verdadeira, então a segunda necessariamente é verdadeira. Essa é a ideia da implicação, do condicional. Vamos ver aqui então a tabela verdade. Uma regra para montar essa tabela verdade é a seguinte: a verdade sempre implica em verdade, ela nunca pode implicar em falsidade. Já a falsidade implica em qualquer coisa. Então, as duas últimas linhas da tabela verdade, né, a gente chama o que vem antes da flechinha do condicional de antecedente e o que vem depois de consequente. Então, observem que nas duas últimas linhas da tabela verdade, que são as combinações de P e Q, FV, FF, o antecedente é falso. Bom, nessas linhas a implicação é verdadeira, porque o falso implica em qualquer coisa. Agora, as duas primeiras linhas em que o antecedente é verdadeiro, quando a verdade implica em verdade, ok, é verdade, porque a verdade sempre implica em verdade. Quando a verdade implica em falsidade, isso é uma falsidade. A verdade não pode implicar numa falsidade. Bem, o próximo
conectivo da lógica é aquele que eu chamo de bicondicional. Na linguagem a gente pode falar P bicondicional o quê? Né? Essa dupla flechinha aqui, né? P bicondicional o quê? Ou P sei somente se que. P sei somente se que. O que esse bicondicional faz? Ele significa que o bicondicional P sei somente se que é verdadeiro somente quando os valores verdade de P e Q são idênticos e falso nos outros casos. Vamos ver aqui na tabela, obviamente, então, o bicondicional é verdadeiro na primeira linha e na segunda, porque são as únicas em que os valores lógicos, os valores verdade de P e Q são iguais e falso nas demais linhas. Tá? O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição sentença que encerra a letra V em todas as linhas da sua tabela verdade. Ou seja, ela é verdade para todos os valores das suas variáveis. A gente diz que uma tautologia é uma verdade da lógica, é uma verdade da matemática. Né? Então nós temos que, para determinar se uma expressão, né, da lógica, se uma proposição sentença é uma tautologia, é necessário então montar uma tabela verdade. Então vamos ver aqui esse exemplo aqui. Esse primeiro exemplo é essa expressão aqui, né? Para poder montar a tabela verdade dessa expressão, que é uma expressão composta, mais complexa que as anteriores, né? Precisamos considerar a ordem em que os operadores são executados. Obviamente, aqueles que estão dentro de parênteses são executados antes que aqueles que estão fora. Então, no caso, o conectivo mais externo, aquele que é o último a ser avaliado, é a implicação, óbvio. Né? O conectivo mais interno é aquele que é o primeiro que tem que ser avaliado. O mais interno de todos é a negação do P, porque eu preciso da negação do P para fazer esse primeiro parênteses. Então, montamos a tabela verdade por colunas, até chegar então no valor da expressão toda. Primeiro as duas colunas com as combinações VV, VF, FV e FF. Já sabemos que a próxima coisa é determinar a negação de P. Então, a terceira coluna é a negação dessa primeira coluna. Basta trocar os valores de V por F e de F por V. Agora precisamos determinar esse primeiro parênteses, o parênteses que está no antecedente da implicação. Esse vai ser a quarta coluna da tabela verdade. Né? Então é a conjunção de P e a negação de P, ou seja, é a conjunção dessa primeira coluna com essa terceira. Né? Então observe que nessas duas colunas que eu estou considerando, todas elas têm pelo menos um F em todas as linhas, logo a conjunção é falsa em todas as linhas. Agora precisamos do parênteses, né? Do consequente da implicação, que é a disjunção de P e Q. Né? Disjunção de P e Q, nós já temos a tabela verdade pronta, já mostramos, dá isso. Né? E agora finalmente podemos fazer a implicação dessa quarta coluna com a quinta coluna da tabela verdade. Né? A gente poderia fazer um a um, FV, 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 FF, mas a gente se lembra que sempre na tabela verdade da implicação, sempre que o antecedente é falso, a implicação é verdadeira. Então, como o antecedente da implicação é falso em todos os casos, a implicação então é verdadeira em todos os casos, e obviamente então essa expressão, essa proposição é uma tautologia. Ela é verdade em todas as linhas da tabela verdade, ok? É uma verdade matemática, uma tautologia. Vamos para esse segundo exemplo aqui. Tá? Esse segundo exemplo. Então, aqui nós temos um bicondicional, né? Ele está fora dos parênteses, logo ele vai ser a última coisa a ser feita. Aqui nós temos uma negação desse parênteses todo. Então, obviamente, a primeira coisa a fazer é esse parênteses para poder ser negado. E aqui, no lado, aqui não tem consequente, no lado direito, né, do bicondicional, nós temos então um parênteses em que temos a disjunção de duas negações. Temos que obter primeiro as negações para depois fazer o parênteses. Então vamos lá. As quatro combinações de P e Q estão aqui, VV, VF, FV, FF. Primeiro começamos com esse parênteses, com a conjunção, né, de P e Q, que já está feita aqui nessa terceira coluna. A negação do parênteses é a negação da terceira coluna, né? Então essa quarta coluna é a negação da terceira. Basta trocar
a letra V pela F e a F pela V. Agora, temos o lado esquerdo do bicondicional, precisamos determinar esse parênteses está na direita. Começamos então com as negações. Aqui, essa coluna aqui, que é a quinta da tabela verdade, é a negação da primeira coluna, né? E essa aqui, que seria a sexta coluna da tabela verdade, é a negação da segunda, é só fazer a troca, V por F, F por V. Né? Agora podemos fazer todo o parênteses. O parênteses é a disjunção dessa coluna aqui, a quinta, com essa aqui, a sexta. Determinamos então o parêntese, que é o lado direito do bicondicional. E agora podemos então aplicar a regra do bicondicional entre a quarta coluna, que é o lado esquerdo do bicondicional, né, esse lado aqui, e a sétima coluna, né, que é o lado direito, esse parênteses aqui. Né? Então, nós vamos fazer F com F, como ambas são iguais, a gente já sabe que onde for igual ao valor verdade é V. Né? Então, observem que é tudo igual, então é V em todas as linhas, o resultado final da expressão, o valor final da expressão é V em todas as linhas, portanto, também essa expressão, essa proposição, é uma tautologia. Bom, nós temos também as proposições logicamente falsas. Né? Uma proposição logicamente falsa é aquela, ao contrário da tautologia, que é falsa em todas as linhas. Né? Então, o exemplo que a gente vai dar, a gente chama também esse tipo de proposição de contradição. É contradição. Tá? É uma proposição que é logicamente falsa. Então, vamos ver aqui, nós temos o quê? No primeiro exemplo, né? Nós temos P e não P. Tá? Temos então a conjunção de P com não P. Vamos montar a tabela verdade que está aqui, né? Para entender por que isso é uma contradição. Né? Então, primeiro, aqui na primeira coluna, nós só temos P, só temos a letra P na expressão, portanto, nós só temos uma coluna aqui, né, com duas possibilidades, V e F. Agora precisamos da negação de P, que é só trocar a letra, né, de V para F, de F para V. E agora podemos fazer a conjunção dessa primeira e dessa segunda coluna. Né? Observem que para que a conjunção seja verdadeira, ambos têm que ser verdade. Tem F em todas as linhas, logo todas as linhas é F, o resultado final. Né? Então essa sentença aí é uma contradição, uma falsidade. Então, com relação às sentenças abertas, né, a gente tinha falado agora há pouco que quando uma oração declarativa ela não pode ser, ela não consegue se determinar se ela é verdadeira ou falsa, ela não é uma sentença ou proposição, porque não se consegue determinar se ela é verdadeira ou falsa, porque há ocorrência de variáveis livres na expressão, né, variáveis que não estão amarradas. Eu tinha falado que essas sentenças são ditas abertas. Né? Para tornar ela uma sentença ou proposição, é necessário transformar todas as ocorrências que estão livres em ocorrências amarradas. Né? Então, para isso se usa o que chama de quantificador. Nós vamos usar como exemplo essa letra A aqui, que é o x mais 1 igual a 7, que a gente já viu que não é uma sentença ou proposição, porque tem a ocorrência ali do x que está livre. Né? Então vamos lá então, para o primeiro quantificador. O primeiro quantificador é chamado de quantificador universal. O símbolo dele é esse V cortado aqui, né? Um V maiúsculo cortado. E a gente a gente faz a leitura disso como para todo. O que significa o quantificador universal? Associado aos quantificadores sempre existe um universo ou domínio. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão que está falando a respeito de cadeiras, tá? O domínio dessa expressão é um conjunto de todas as cadeiras. Tá? Se eu estou falando de estrelas do universo, tá? Então o domínio ou universo é o conjunto de todas as estrelas do universo. Se eu estou falando das soluções de uma equação do segundo grau, por exemplo, né? É óbvio que o domínio de uma expressão sobre isso o domínio, o universo disso é o conjunto dos números reais. Tá? Então, os quantificadores sempre têm domínios. Né? No caso do quantificador universal, para uma expressão que está quantificada com o quantificador universal ser verdadeira, é necessário que a expressão seja verdadeira para todos os elementos daquele domínio. Tá? Então, por exemplo, né, esse primeiro exemplo, que usamos aquela
aquela expressão x mais 1 igual a 7, que não era uma sentença ou proposição. Vamos eliminar a ocorrência livre de x aplicando o quantificador para todo x. Nós fazemos a leitura dessa expressão aqui como para todo x, x mais 1 é igual a 7. Ok? Bem, agora a variável x não está mais, a ocorrência dela não é mais livre, ela está amarrada, né? Inclusive essa expressão, qual é o domínio dessa expressão? Quais são os valores do x? Os do x são números, né? Então essa expressão, ela é claramente falsa, né? Porque eu estou exigindo que ela seja verdade, que x mais 1 igual a 7 seja verdadeiro para todo x do domínio, tá? Para todos os números, né? Que é o domínio dela. Ora, isso não é falso. Essa expressão é verdadeira para x igual a 6, mas é falsa para todos os outros infinitos números, né? Mas não importa saber, nesse momento eu não estou muito preocupado em saber verdade ou falsidade, só estou querendo que as pessoas entendam, né? Que vocês entendam o significado, então, a semântica, o significado do quantificador universal. Muito bem. Ok? Vamos para o próximo quantificador, que é o quantificador existencial. O quantificador existencial, ele é indicado por esse símbolo aqui, né? Que é um E maiúsculo virado ao contrário, e a gente lê ele como existe um, né? Existe um. O quantificador existencial, para ser verdadeiro, significa que pelo menos um elemento do domínio tem que satisfazer a expressão. Certo? Essa é a ideia do quantificador existencial, né? Que existe um que satisfaz a expressão. Vamos ver aqui o exemplo. De novo, exemplo x mais 1 igual a 7. Né? Eu aplico o quantificador existencial na frente, tá? Para transformar a expressão, que não era uma sentença, numa sentença ou proposição. Né? Como é que eu faço a leitura dessa expressão? Eu faço a leitura como existe um x tal que x mais 1 igual a 7. Claramente existe um x tal que x mais 1 igual a 7, é uma sentença verdadeira, né? Porque a gente sabe que existe um, que é o x igual a 6. Né? Então, também, de novo, não estou preocupado em determinar se é verdadeira ou falsa as expressões, só estou tentando dar a ideia aproximada, então, do que significa o quantificador existencial. Tá? Bem, então isso conclui nesse momento esse vídeo, né? Essa parte da aula, né? Ficam para vocês todos esses exercícios do livro do IES relativos a esse conteúdo que nós trabalhamos nesse vídeo, ok? Então tá, tchau!